A presente comunicação traz à discussão a relação da identidade cultural com a preservação do patrimônio edificado dos imigrantes italianos de Curitiba e região metropolitana, no estado do Paraná e na região sul do Brasil. Na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial na Inglaterra deu vazão à abertura de uma economia voltada à industrialização. Ao se expandir pela Europa, foi responsável por mudanças significativas, fomentando a migração de indivíduos do campo para as cidades, o que resultou em inchaços populacionais, pobreza e uma condição de vida inadequada. Nas 2 décadas que antecederam a unificação política da Itália, o país enfrentou problemas econômicos relativos ao contingente populacional que se apresentava em excesso e dificuldade de absorção da mão de obra rural no mercado de trabalho. Após a unificação em 1870, a condição de vida dos campesinos era de miserabilidade e culminou com a saída de milhões de indivíduos em busca de melhores condições de vida. A colonização, por meio da introdução do imigrante europeu em terras brasileiras, deveria obedecer a critérios como ser pautada no trabalho, a produção de alimentos ocorrer em minifúndios com o objetivo de suprimir as necessidades de abastecimento das cidades, ocupar os vazios demográficos e iniciar o processo de branqueamento da população. No Paraná, os movimentos favoráveis à abolição da escravatura e o interesse do Império em dar vazão à política voltada à imigração favoreceu a entrada de imigrantes europeus. Para que se despertasse o interesse do europeu pela imigração para o Brasil e para o Paraná, o governo chamou a atenção para as qualidades do clima, a topografia favorável e o solo rico, tudo envolto por riquezas naturais. A instalação de núcleos coloniais próximos aos centros populosos seria favorecida pela presença de boas estradas que facilitariam o deslocamento dos colonos e o trânsito de carroças. Em 1878, as 3 grandes regiões que estavam estabelecendo colonos eram o litoral, o Planalto de Curitiba e a região dos Campos Gerais. Nesse contexto, italianos, suíços e franceses foram instalados preferentemente na região do litoral, de modo que as primeiras colônias de italianos no Paraná foram Alexandra, em Paranaguá, e Nova Itália, em Morretes. No litoral, longe de cidades ou povoações, os imigrantes sentiram-se exilados e, observando o movimento dos tropeiros, com o ir e vir do carregamento de produtos agrícolas, solicitaram formalmente a realocação para o Planalto de Curitiba. Ao virem para o entorno de Curitiba, os italianos fixaram-se nas colônias anteriormente fundadas, bem como habitadas por imigrantes de outras etnias. Até a primeira década do século XX, ao redor de Curitiba, havia cerca de 36 núcleos coloniais, dentre os quais 25 contavam com colonos italianos. A emancipação política do Paraná da província de São Paulo em 1853 o fez um estado preocupado e carente de identidade própria. Portanto, a chegada dos europeus na segunda metade do século XIX veio a calhar na construção de um discurso identitário sobre um Paraná diferente, branco e de escravidão branda, que exaltava os europeus, principalmente italianos e alemães. Nos discursos oficiais do Estado e da imprensa, a italianidade exaltada na construção da identidade paranaense nunca foi aquela do imigrante pobre e fugido da fome, composta por colonos, lavadores, cesteiros e ferreiros, e sim a italianidade que permaneceu na Itália, repleta de uma noção de civilidade e eurocentrismo, que desconsiderava as diferenças étnicas entre trentinos e vênetos. Apesar do discurso oficial, para os próprios imigrantes, a identidade italiana no Paraná foi construída na diáspora e mantida pelos seus descendentes como tal. Ou seja, há 2 construções sobre ser italiano no Paraná, uma presente nos discursos e outra no cotidiano. E essa dubiedade é estruturante para a parca preservação dos patrimônios materiais e imateriais.
De todo modo, os elementos naturais da identidade italiana foram e ainda são pouco valorizados para além das fronteiras das colônias. Os italianos do Paraná acostumaram-se a usar elementos identitários não associados à carestia que viviam, ou ressignificá-los para ostentar uma italianidade reinventada no Brasil. De acordo com a noção de etnicidade de Manuela Carneiro da Cunha, quando desterritorializadas, as culturas ou se misturam à cultura nacional de onde estão, não sem afetá-las, ou são reforçados os signos diacríticos de diferenciação, ou sejam, se acentuam aqueles signos que estão diretamente em oposição aos locais. No caso dos italianos que chegaram ao Paraná, podemos observar essas duas lógicas operando. Elementos como a língua, um signo evidente de identidade que chegou a ser proibido no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, com o sotaque explícito nas pronúncias dos R's, eram ridicularizados socialmente e passaram a ser reprimidos nas famílias. Porém, não foram completamente esquecidos dentro das casas. Do mesmo modo, as casas de madeira, construções típicas dos imigrantes mais pobres, não foram reconhecidas como um patrimônio material a ser preservado pelo Estado. No entanto, construções contemporâneas que remetem à Itália à sua arquitetura clássica, antiga, não desenvolvida de forma espontânea, são erguidas como portais, fachadas e monumentos que pretendem homenagear e iconizar uma identidade cultural italiana do Paraná, especialmente em Curitiba. Com isso, podemos ter a compreensão de que a identidade italiana sobrevive graças ao imaginário sobre a Itália como um território não migrado, com tempo fixo no século XIX das memórias dos imigrantes e representante da civilidade europeia. Há também um substrato discursivo de elementos folclorizados imutáveis, como as cores da bandeira da Itália, as comidas tradicionais, as roupas típicas e as músicas antigas. Enquanto os elementos genuínos, como a língua italiana e a arquitetura das colônias ligadas ao trabalho rural, precisam de esforços coletivos para serem salvaguardados. Esses bens genuínos são responsáveis por nutrir memórias e afetos. Sem sua preservação, a identidade italiana no Paraná é lesada, devido à fragilidade das políticas públicas locais de preservação e à ausência da valorização pelo poder público das características desenvolvidas na diáspora, que os tornaram únicos e particulares, como é o caso da língua, dos ofícios tradicionais e da arquitetura rural das colônias. Nas décadas de 1960 e 1970, o êxodo rural, a alta taxa de crescimento demográfico, a urbanização latente e o processo de industrialização dos arredores de Curitiba, aliados à noção de escoamento rodoviário, causou enorme impacto nas configurações urbanas em sua paisagem e arquitetura, atingindo direta ou indiretamente a vida das colônias dos imigrantes. Ao mesmo tempo, nesse período, era crescente no Brasil o movimento pela preservação arquitetônica, ampliando as ações de identificação para além dos vestígios da época do Brasil colônia. Nesse contexto, em 1977, foi realizado o Plano de Preservação do Acervo Cultural da região metropolitana de Curitiba. Na etapa de pesquisa mais contundente, a equipe percorreu os 14 municípios que compunham a região metropolitana naquela época e produziu um inventário com edifícios de estilos arquitetônicos, usos e contribuições de etnias diversas. A arquitetura vinculada ao imigrante italiano foi identificada em 9 municípios distintos e 32 localidades, totalizando 56 edifícios. O destaque, em termos quantitativos, é da colônia Antônio Rebouças, em Campo Largo, e da região de Santa Felicidade, e arredores, em Curitiba. Com relação ao uso, das 56 unidades inventariadas, 16 eram templos religiosos e 36 eram residências, além de outros usos. Dos 56 edifícios considerados na análise, 37 permanecem existentes, 10 foram demolidos, 2 encontram-se em estado de ruínas e 2 foram muito modificados. 5 não apresentam informações precisas. Ao analisar e classificar os edifícios a partir da sua proteção legal, foram identificadas 19 unidades inventariadas protegidas por legislação, todas em Curitiba. Os dados da pesquisa apontam que a maior parte dos edifícios de uso residencial são protegidos por legislação, enquanto apenas 2 edifícios de uso religioso possuem esse tipo de proteção.
Assim, depreende-se uma análise pertinente. Dentre os edifícios atualmente existentes e sem proteção legal, verifica-se que os edifícios religiosos são preservados em maior porcentagem, pois, além de serem referências sacras, há um interesse comunitário na sua permanência. Isso contrasta com os edifícios residenciais, que dependem da ação exclusiva das famílias e herdeiros para que a preservação aconteça, sem a proteção legal dos bens. É evidente que o legado deixado pelo imigrante italiano nas colônias da região metropolitana de Curitiba é significativo para a formação da identidade paranaense brasileira. No entanto, percebe-se que os bens culturais estão sujeitos a riscos de desaparecimento e esquecimento, em decorrência das dificuldades de valorização e de efetivação de processos de patrimonialização. A perda progressiva de elementos referenciais, materiais, é percebida em diversas localidades identificadas no inventário de 1977. Um exemplo são as casas inventariadas na colônia Antônio Rebouças, em Campo Largo, que foram demolidas, descaracterizadas ou se encontram em avançado estado de arruinamento, entre elas a Casa Pisolato e a Casa Colatusso. Em São José dos Pinhais, o Armazém do Maza. Um dos fatores que concorrem para essas perdas é o receio dos proprietários contra as restrições e imposições do poder público sobre os seus imóveis, quando protegidos legalmente. Assim, acabam demolindo ou descaracterizando o imóvel para evitar o tombamento e a interferência, que fere uma idealização de autonomia sobre a sua propriedade. Em um contexto mais amplo, a transformação nociva das paisagens das colônias é evidente em toda a região metropolitana. Por estarem situadas na metrópole curitibana, as colônias passam por inúmeras pressões urbanísticas e imobiliárias, principalmente em decorrência do alto crescimento demográfico que a região teve desde a década de 1970. A paisagem da antiga colônia de Santa Felicidade também tem passado por significativas transformações. O bairro se tornou o principal polo gastronômico do Paraná e foi densamente urbanizado. Das paisagens rurais que caracterizavam a antiga colônia, restam poucas propriedades, que mantêm antigas residências, paióis em madeira, hortas e parreirais. No município de Campo Largo, embora as colônias estejam situadas na zona rural, também passam por transformações. É o caso das colônias Rio Verde e Balbino Cunha, que recentemente receberam empreendimentos industriais que contrastam com as paisagens rurais e desconfiguram a percepção de espaços simbólicos, como a Igreja São Sebastião, no Rio Verde acima. No município de Colombo, um dos exemplos de risco ao patrimônio é a intenção de implantação do projeto do contorno norte de Curitiba, com o objetivo de desviar o tráfego rodoviário do perímetro urbano da capital. O projeto propõe seccionar a colônia Faria, derrubando casas antigas e matas nativas, desconfigurando as relações espaciais. Nesses contextos, contabiliza-se o risco de ruptura das sociabilidades entre as famílias e imigrantes. Essas perdas e transformações nocivas dos bens e lugares da imigração italiana estão diretamente relacionadas à ausência e à fragilidade das políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural, as quais se apresentam como fatores que dificultam a valorização, o reconhecimento e a preservação dos bens culturais da imigração italiana. Para além da preservação do patrimônio edificado, a necessidade de ampliações na identificação de bens culturais, sejam eles de natureza material ou imaterial. Poucos são os bens produzidos na diáspora italiana que foram reconhecidos no território brasileiro. A arquitetura singela e de madeira foi pouco identificada e protegida. Dos bens imateriais, apenas a língua italiana foi reconhecida em 2014 na esfera federal como referência cultural brasileira. Em contraste, é interessante verificar o empenho do poder público e das comunidades na criação de novos marcos e monumentos que reafirmam uma italianidade inventada em solo brasileiro, a partir de um imaginário folclorizado da Itália e de sua arquitetura. O bairro de Santa Felicidade é a colônia que mais sintetiza essas questões. Isso se percebe na construção contemporânea do seu portal, nos pastiches das fachadas dos restaurantes e na gastronomia voltada para atender exclusivamente o turista, os quais invisibilizam os bens culturais genuínos da imigração italiana. O panorama apresentado nessa pesquisa evidencia a riqueza e a diversidade do patrimônio cultural do imigrante italiano no Paraná. Porém, identifica-se que os riscos para a preservação dos bens culturais são muitos e preocupantes.
Para valorizar tais bens, são necessárias e urgentes ações conjuntas entre a sociedade civil, em particular os descendentes, e o poder público, nas suas diversas instâncias. Portanto, entendemos que o trabalho apresentado contribui para a compreensão do universo da imigração italiana na região metropolitana de Curitiba, bem como para fomentar discussões acerca da importância desses bens, que fazem parte da história e das identidades paranaense, brasileira e inclusive da Itália.